A fé que move o impossível, no silêncio da madrugada, quando o mundo parece adormecido e os sonhos parecem distantes demais para serem tocados. Nasce dentro de alguns corações uma chama diferente, uma voz interior que fala com você. Você pode, mas o mundo, lá fora, responde com o contrário. Você não consegue. Essa é a história de Lucas, um jovem que aprendeu, da forma mais dura possível, que acreditar é apenas o começo, e que o verdadeiro milagre acontece quando a fé encontra a ação. Lucas cresceu em um bairro simples, cercado por ruas de barro, promessas quebradas e sonhos esquecidos. O pai, um homem cansado, dizia que o mundo era injusto. A mãe, de fé inabalável, insistia que Deus tinha um plano maior. E entre a dureza e a esperança, Lucas aprendeu a viver equilibrando-se entre o medo e o desejo de vencer. Desde pequeno, ele sonhava em ser atleta. Corria descalço, com os pés feridos, mas com um coração cheio de vontade. Todos riam dele. Diziam que ele nunca sairia dali, que ninguém daquelas ruas iria longe. Mas Lucas acreditava. E esse foi o primeiro passo. O segundo viria anos depois, quando o destino o empurrou para o fundo do poço. Aos 18 anos, uma lesão grave no joelho durante uma corrida fez perder a chance de uma bolsa que mudaria sua vida. De uma hora para outra, o sonho virou silêncio. A dor física era grande, mas a dor de desistir era maior. Ele passou meses trancado em casa, ouvindo a chuva cair e se perguntando se acreditar servia para alguma coisa. Foi então que lembrou das palavras da mãe. Deus não te prometeu facilidade, prometeu propósito. E naquele instante, algo mudou. Lucas percebeu que acreditar não era esperar que o impossível caísse do céu. Era se levantar, mesmo quando as pernas tremiam. Com lágrimas nos olhos, ele fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais deixaria o medo decidir por ele. Começou do zero. Enquanto os amigos se divertiam, ele estudava, treinava devagar, reaprendia a andar. O corpo doía, o joelho falhava, mas o coração insistia. E cada manhã que ele acordava antes do sol era uma vitória. A fé o mantinha em pé, e a ação o fazia avançar. Meses se tornaram anos. Lucas não era mais apenas um sonhador. Era um guerreiro silencioso, moldado pela persistência. E quando todos pensaram que ele tinha desistido, ele voltou. Não como um menino que sonhava com medalhas, mas como um homem que descobriu que o verdadeiro pódio está em não desistir de si mesmo. Com o tempo, começou a treinar outras pessoas. Gente que também havia perdido a fé, que carregava feridas invisíveis. Lucas se tornou mentor, e sem perceber, transformou sua dor em propósito. Cada história que ele ouvia era um espelho do que ele havia sido. Pessoas cansadas de tentar, desacreditadas esperando um milagre. E ele dizia sempre a mesma frase: Deus faz o impossível, mas o possível é você quem precisa fazer. Um dia, foi convidado para participar de uma outra maratona, menos uma das mais difíceis do país. O desafio parecia absurdo. Ele não tinha patrocínio, não tinha tempo. E seu joelho ainda o lembrava da antiga ferida. Mas dentro dele, a chama ainda ardia. E ele decidiu aceitar. As primeiras semanas de treino foram um inferno. Cada passo doía. Cada dia parecia um lembrete de que o corpo tem limites. Mas toda vez que a dor vinha, Lucas lembrava do rosto da mãe, da fé que ela tinha, mesmo quando nada fazia sentido. E foi isso que o manteve de pé. Na véspera da corrida, sozinho em seu quarto, ele ajoelhou e orou. Senhor, eu não te peço que tire o peso. Só me dá força para continuar carregando. E dormiu em paz. No dia seguinte, o sol nasceu dourado, e Lucas correu. Correu como se estivesse fugindo do passado, como se cada passo fosse uma oração. Quando o corpo quis parar, a alma empurrou. Quando o joelho gritou, o coração respondeu. E quando cruzou a linha de chegada, entre lágrimas e dor, ele não venceu os outros,
Venceu a si mesmo. A multidão aplaudia. Mas ele só via uma coisa: o caminho. Cada queda, cada noite sozinho, cada vez que duvidaram dele. Tudo tinha valido a pena. Meses depois, Lucas foi convidado para contar sua história em escolas, empresas e comunidades. E lá estava ele, diante de centenas de pessoas, dizendo com a voz firme e o olhar brilhante: não é a vitória que define quem você é, mas a coragem de continuar acreditando quando ninguém mais acredita. Porque fé sem ação é esperança morta, e ação sem fé é força vazia. Mas quando você une as duas, o impossível se ajoelha diante de você. O auditório ficou em silêncio. Muitos choravam, outros sorriam, mas todos sentiram o mesmo arrepio, menos aquele que vem quando a verdade toca o coração. Lucas encerrou dizendo: eu não sou diferente de você. Eu só decidi não desistir. Acreditar foi o primeiro passo. Agir foi o segundo. E é por isso que estou aqui hoje. Porque quem une fé e ação chega onde ninguém acredita ser possível. E assim, sua história se espalhou pelo mundo. Transformou vidas, reacendeu sonhos, despertou o impossível adormecido dentro de milhares de pessoas. E a mensagem ficou gravada no tempo, como um lembrete para todos nós. Acreditar é o início. Agir é o caminho. Persistir é o milagre. Mensagem final para o vídeo: voz marcante e trilha crescente. Enquanto o mundo duvida, a fé constrói. Enquanto o medo paralisa, a ação liberta. E quando o coração e a coragem se unem, o impossível se torna apenas o começo.